para continuar aí o nosso assunto de hoje, né, do dia 24 de março, o que nós temos aí? Agora, a segunda parte falando sobre as rochas metamórficas. Já dei uma introdução, já falei aí como que elas são formadas, já relacionei com as rochas ígneas, com as rochas sedimentares, mas agora vamos entender melhor como aí são os processos de metamorfismo. O que nós temos aí em relação às rochas metamórficas? Então, ó, tem uma rocha pré-existente, como eu falei para vocês, pode ser tanto uma rocha ígnea, tanto uma rocha aqui, ó, sedimentar. E esta rocha, ela sofre um processo de metamorfismo. Algum fator que vai alterar a estrutura dessa rocha. Tudo bem? Então, aqui, ó, exemplo de rochas que estão de 3 até 70 quilômetros de profundidade. E com isso elas vão ali, ó, sofrer a influência tanto de fluidos, de esse P alto aqui, da pressão alta, ou de temperaturas altas de 100 até 600 graus Celsius, fazendo com que essa rocha que estava estável fique instável. E se ela fica instável, ela está sujeita a uma mudança, a um metamorfismo, né? Com isso, os seus cristais, eles vão se rearranjar. Então, eles vão se rearrumar ali dentro da estrutura da rocha, que é chamado de recristalização dos minerais. O momento que forma a rocha ígnea, nós vimos que o magma cristalizava. No metamorfismo, está acontecendo o quê? Uma rocha que já tinha se formado, ela vai se desestabilizar e se recristalizar. Então, aqui nós temos a recristalização dos minerais, formando aqui uma rocha metamórfica. Olha a diferença desses dois desenhos. Ó, com isso, aqui nós tínhamos bem distribuído, algo mais heterogêneo. Aqui, ó, na rocha metamórfica, nós temos a formação de camadas de cristais dos minerais. Então, nós temos aí que nas rochas metamórficas tem a característica de formação, na maioria delas, uma característica principal aí, a formação de camadas organizadas dos minerais. Então, nós podemos observar isso nessa segunda imagem. E quais são esses agentes metamórficos? Quais são os agentes que vão gerar essas mudanças aí? Então, o que nós temos? A temperatura, porque ela vai afetar a estabilidade dos minerais e dessas associações, fazendo com que se reorganize. Mas, professora, de onde que vem esse agente metamórfico aí? De onde que vem essa variação grande de temperatura? Nós temos aí em relação às profundidades, né, do solo, assim como no mar, quanto mais você mergulha, lembra aí das outras aulas, né? Quanto mais você mergulha, você vai acrescentando pressão, né, os outros assuntos, né, outras matérias. Na Terra, se você vai para profundidades maiores, né, a cada 33 metros que você avança em relação ao núcleo da Terra, aumenta 1 grau. Então, nós temos esse grau geotérmico, que seria o grau de temperatura em relação à proximidade com o núcleo do nosso planeta. É uma fonte aí de temperaturas maiores. Outro, decaimento radioativo. Outra coisa que gera calor, quando as camadas de rochas estão em atrito. Mas quando que isso acontece? Na movimentação de placas tectônicas. Nós temos aí duas camadas de rochas que vão sofrer atrito, vão se aquecer, e com isso pode gerar metamorfismo. E também proximidades de corpos ígneos. Então, aí são 4 exemplos de fontes de temperatura. Temperatura, então, o primeiro agente metamórfico que estamos analisando. E a pressão? A pressão, ela vai promover mudanças
estruturais na rocha também reorganizando os minerais. Então, nós temos aqui uma rocha que inicialmente está sofrendo aqui, ó, pressão. Com isso, a reorganização novamente aí desses minerais. Quando nós temos uma pressão uniforme, vai apenas adensar essa rocha, deixar ela mais compacta. Já uma pressão dirigida tem a reorientação dos minerais. Então, no caso da pressão dirigida, é quando nós temos aí a pressão como um agente de metamorfismo dessa rocha, formando aí rochas metamórficas. Então, uma pressão dirigida. Alunos, não é a Covid-19. Secou a garganta da professora aqui. Mas tudo bem. Entrou alguma coisa na minha garganta, no ar. Então, aí nós temos a pressão dirigida, gerando aí uma rocha metamórfica. O que mais que poderia? Os fluidos quimicamente ativos. Então, eles vão promover reações, precipitações e redeposições, né? Uma realocação aí desses minerais das rochas. Da onde que vem, professor, esses fluidos quimicamente ativos? Do magma. Tem origem magmática, então, vem do próprio magma esses fluidos quimicamente ativos que têm a capacidade de agir aí como agentes metamórficos. Nós temos aqui, ó, a composição. Dois exemplos aí. O ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o dióxido de carbono, vamos pegar mais exemplos, dióxido de carbono, temos o ácido sulfúrico, são exemplos aí de fluidos quimicamente ativos. E dentre eles, né, o que eles geram? Eles vão promover aí, ó, a dissolução dos minerais e depois fazer com que esses minerais se recoloquem em outro lugar. Um exemplo aí, professora, de rocha, a calcita, que ela sofre essa dissolução e se cristaliza, isso aqui em forma de galena, tudo bem? Então, um exemplo aí. E em relação aos locais onde ocorrem os processos metamórficos, quais são esses locais onde é mais propício o surgimento de rochas metamórficas? Nós temos aí, ó, o limite entre placas tectônicas convergentes, algo que converge, algo que está indo de encontro. Então, quando essas placas tectônicas estão convergindo, tudo bem? Então, nós temos aí um aumento de quê? Pressão. Pressão nesse limite de placas convergentes. Os dorsais mesoceânicas são cadeias de montanhas no fundo do mar e algumas vezes causadas aí pelo afastamento de placas tectônicas. Sério, professora, afastamento de placa tectônica? Sim, pelo afastamento de placas tectônicas, então dorsais meso-oceânicas, formando essas cadeias de montanhas no fundo do mar. Ao redor dos corpos ígneos intrusivos, então, desses corpos ígneos intrusivos, né, abaixo aí da crosta, as zonas de falhas compressivas e também um local onde um meteorito pegou e gerou impacto. Então, nós temos ali tanto a pressão do impacto, tanto também a questão tanto quanto a questão da temperatura, né? A influência que esse meteorito tem ali naquele local com a temperatura que ele chegou. É um caso. E entre os tipos de metamorfismo, pegando aqui, ó, metamorfismo regional, mesma coisa que dínamo termal. O que é isso? Vai pegar
extensas regiões, mas qualquer tipo de região não, com intensos esforços tectônicos. Então, grandes regiões com movimentos tectônicos aí. Aqui são dois fatores. Quando a gente pega esse metamorfismo regional, pega para analisar, tem tanto a temperatura quanto a pressão influenciando. São os dois fatores aí. Tem um fluxo de calor intenso, então os gradientes geotérmicos elevados podem ir até 60 graus Celsius por quilômetro, essa variação, né, da temperatura. E as rochas são fortemente dobradas e fraturadas. Então, além de se gerar planos de fraturas, nós temos também os dobramentos. No final da aula eu vou mostrar para vocês imagens de camadas de rocha que de fato fazem tipo um S ou um C, vai se formando dobraduras nessa rocha. Então, são fortemente dobradas e fraturadas. Aí temos exemplos da ardósia, dos xistos, dos filitos, gnáises, anfibolitos, granulitos. São exemplos de rochas formadas nesse tipo de metamorfismo regional. Quem tiver um pedaço de ardósia em casa aí que sobrou da obra, caso tenha, pega aí para dar uma olhada na ardósia, como ela se forma, né? Qual que é o formato dela ali, das camadas. Então, aqui mostrando esse metamorfismo regional, né? Aqui essa zona de pressão, as variações de temperatura, e conforme se vai mais para o centro, nós temos um aumento, quanto mais profundo, tem um aumento da temperatura, e, portanto, o aumento do grau de metamorfismo. Então, quanto mais profundo, nós vamos ter uma temperatura maior, junto aqui com a influência da pressão. Então, essa imagem aqui. Aqui, essa imagem é a mesma ideia da imagem anterior, só que mostrando aqui os tipos de rochas que são formadas para cada tipo de pressão e temperatura. Então, a ardósia, ela é formada mais na superfície, tá certo? Em condições de baixa pressão e temperatura. Então, nessas condições é formada a ardósia. O xisto, média pressão e temperatura, então no meio desta zona. E o gneiss, formado na região mais profunda, onde é elevada a pressão e elevada temperatura. Por que aqui em cima a pressão é menor? Porque nessa região aqui já houve um alívio da pressão. Então, nas partes mais profundas, a pressão maior, em relação à superfície, essa pressão já foi aliviada. Então, a ardósia mais na superfície, o xisto na região do meio dessa camada, e gneiss na região mais, mostrando aqui os diferentes graus, né, de metamorfismo de acordo com aumento aqui da temperatura e também aumento da pressão. Então, nós temos aqui pressões mais baixas, temperaturas mais baixas, um grau expiente. Conforme isso vai aumentando, nós temos aí, ó, o grau baixo, o grau médio e o grau alto. Com isso, ó, nós vimos lá que nas camadas, nas pressões e temperaturas mais baixas, a ardósia. Outros exemplos aqui, ó, muscovita e o xisto, gneiss e o granulito, né, que já é formado num grau mais alto, temperatura e pressão mais alta.